Hoje vamos aprender esses deliciosos pão de batata, fácil e rápido para você vender muito aí na sua cidade. Então vamos para a receita. E vamos para os ingredientes para essa receita. Você vai precisar de 3 batatas pequenas, cozidas e em temperatura ambiente, não pode estar quente. Coloca também 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher pequena de sal, 10 gramas de fermento seco biológico, 3 colheres de sopa de óleo, coloca 1 colher média de margarina, aí você vai colocar 2 xícaras de leite morno, 2 ovos e 500 gramas de farinha de trigo. Aí você vai colocar no liquidificador os líquidos. Coloca as batatas no liquidificador primeiro. Agora você vai colocar o açúcar. O fermento. Aí você coloca o óleo. O leite, que não pode estar muito quente, tem que estar em temperatura ambiente morno. Aí vamos colocar agora os 2 ovos. E a margarina. O sal deixa reservado que a gente vai usar depois. Deixa eu bater por uns 2 minutinhos. Vamos desligar o liquidificador, já misturou bem, e vamos colocar em uma bacia. Ficou bem cremoso. Já retirei todinho o líquido do liquidificador. Tirei com uma espátula todinho, raspei o liquidificador, coloquei na bacia e agora eu vou colocar o trigo juntamente com essa misturinha líquida. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Dependendo da farinha, vai precisar você colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, você vai colocando aos poucos e mexendo. Aí, agora nós vamos colocar o sal, que é 1 colher pequena. O sal não é bom você colocar junto no começo, porque ele pode queimar o fermento e a massa não crescer. Então, eu gosto de colocar depois que eu já misturei todos os ingredientes. Vai mexendo assim delicadamente. E esse pão é muito facinho, pão de batata. Você pode fazer aí em poucos minutos na sua cidade e vender também, que dá um dinheirinho bom. Vai mexendo. Eu não gosto de colocar a farinha de uma vez, porque a massa pode ficar dura, dependendo da farinha. Então, você vai colocando aos pouquinhos e mexendo. Essa farinha é sem fermento. Eu coloquei toda a farinha, então todos os 500 gramas. Se precisar, eu coloco mais. Eu vou mexendo, que a massa não pode ficar muito dura. Enquanto a gente estiver sovando, se precisar, eu coloco um pouquinho mais de farinha. A massa ainda ficou mole, então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Nessa hora você já pode mexendo com as mãos mesmo. Vai depender também do tamanho da sua batata. Mas é só você colocando um pouquinho mais de farinha e mexendo até dar o ponto. Aqui a massa já está fofinha. Agora vamos sovar a massa por 10 minutinhos aqui na bancada. E quando estiver sovando, pode colocar um pouquinho de trigo.
Só você levando a massa assim e voltando, até ela ficar lisinha. Agora a massa já está sovada. Vamos deixar descansar por 10 minutinhos. Ela tem que ficar assim levemente pegajosa. Coloca na bacia e vamos deixar descansar. Aí eu tampo assim, coloco um plástico por cima, plástico filme, e coloco um guardanapo. E levo para um lugar bem quentinho até a massa crescer. Eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Gente, a massa já cresceu, vou mostrar para vocês aqui, cresceu bastante. E agora a gente vai tirar o ar dela e já vamos modelar. Coloca um pouquinho de trigo na bancada, coloca a massa. Agora nós vamos separar porções de 80 a 90 gramas. Vamos pesar. Corta assim com a faca. Eu gosto de pesar para ficar do mesmo tamanho. Vamos pesar porções de 90 gramas para ficar um pãozinho médio. 86. 93 gramas, tá bom. Agora nós vamos abrir essa massa. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com o rolo. A massa fica extremamente fofinha. Fica bem facinho de você tá abrindo. Vai abrindo assim, fazendo um círculo. Se precisar, você coloca um pouquinho de farinha de trigo na bancada só pra não grudar a massa. Se você quiser com as mãos mesmo também, você consegue abrir ela. Só vai espalhando assim, desse jeito. Agora, você vai usar o recheio da sua preferência. Aqui eu tenho queijo mussarela, tenho calabresa que eu cortei picadinho e também eu tenho frango. E vamos usar também um pouco de requeijão, mas o recheio você pode usar da sua preferência. Então a gente já abriu aqui a massa. Agora vamos colocar um pouquinho de calabresa. O recheio você pode colocar da sua preferência. Pode estar colocando também presunto, pode colocar palmito. Aí vamos colocar um pouquinho de queijo. E agora a gente vai fechar. Vai fechando assim, puxando as laterais. É bem facinho fechar. Aí você dá umas apertadinhas assim. E esse lado aqui você vai colocar para baixo. Coloca esse lado para cima na forma. É bem facinho, você vai fazer assim com toda a massa. A forma não precisa untar, você vai colocar um pouquinho de farinha de trigo. Espalha um pouquinho de farinha de trigo. E aí você já pode ir colocando os salgados. Faz assim com todos. Esse aqui eu fiz de calabresa e queijo. Aí agora eu mostro pra vocês os de frango. Aqui eu fiz as de calabresa com queijo, rendeu 7 unidades. Vou deixar aqui de ladinho e vou montar agora a de frango. A de frango a gente faz a mesma coisa, 90 gramas de massa, você abre ela assim com um rolo. E agora vamos colocar o recheio de frango. Coloca um punhadinho de frango, eu gosto de colocar também um pouquinho de requeijão. Ou queijo mussarela se você gostar, mas assim fica gostoso, fica bem molhadinho. Aí você vai fechando assim do mesmo jeitinho. Apertando, puxando e apertando. Aí esse lado aqui você coloca pra baixo na forma. Vamos fazer assim com toda a massa. Agora eu já estou com o forno aqui pré-aquecido por uns 2 minutinhos. A gente vai passar um pouquinho de gema por cima para finalizar e vamos colocar um pouquinho de calabresa aqui. Passa um pouquinho de gema.
Vamos levar para o forno pré-aquecido 200 graus, de 20 a 25 minutinhos. E eu já volto a mostrar para vocês como ficar. Esses aqui são os de frango com requeijão. Já pincelei gema de ovo, vou colocar um pouquinho de gergelim por cima. Coloca só um pouquinho assim, só pra gente saber que esse aqui é de frango e o outro é de calabresa. O outro já está no forno assando, eu vou esperar assar o outro e vou colocar esse daqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficaram. E os pães de batata já ficaram prontos. Olha que delícia! Derrendeu bastante, dá pra você fazer aí e vender. O custo mais ou menos desses pães é uns R$3. Dá pra você vender aí por R$6 e faturar muito. Então vamos ver se ficou bom. Vou pegar um aqui de calabresa com queijo. Vou abrir aqui com vocês pra vocês verem como ficou fofinho dentro, olha. Que delícia! Tenho certeza aí que a sua clientela vai amar. Vou comer aqui com um pouquinho de pimenta. Ficou fofinho, uma delícia, com um cafezinho. Uma delícia, sua família vai amar. Pode fazer.